Boa tarde, bem-vindos a mais um debate individual na Rádio Clube da Feira, neste fim de semana, onde passamos as entrevistas com os candidatos à Câmara Municipal de Santa Maria da Feira, nas próximas eleições autárquicas de 1 de outubro. Desta feita vamos conversar com a candidata do Partido Socialista, Margarida Rocha Garizo, e conhecer naturalmente as motivações que a levam a apresentar a candidatura ao município e as propostas que tem para apresentar aos feirenses. Doutora Margarida Garizo, muito boa tarde. Boa tarde. Muito obrigado pela sua presença nesta entrevista. Vamos começar exatamente pelo lema Perto de Si, que tem a ver com o governo de proximidade que se tem defendido frequentemente e que assenta-se em várias ações, como por exemplo a reversão do mapa das freguesias, os postos de atendimento ao cidadão, as reuniões de Câmara de Freguesia, ou as reuniões de Câmara pelas freguesias, descentralizadas neste caso, e o orçamento participativo de €500 mil já em 2018. São os alicerces, digamos assim, desta política de proximidade que defende. E eu começava exatamente por um destes itens, pela reversão do mapa das freguesias, se pretende voltar ao modelo anterior. Mais uma vez, boa tarde aos nossos ouvintes, ao Paulo Sérgio, agradecer à Rádio Clube da Feira este convite e parabenizar por esta iniciativa, porque está a permitir que de facto todos os candidatos possam, por esta via, apresentar as suas ideias, os seus projetos para as eleições que vão realizar a 1 de outubro. Na verdade, nós apresentamos como lema de candidatura Perto de Si. E perto de si que significa isso mesmo, um governo de proximidade. E tal como o Paulo Sérgio disse muito bem, tem 4 grandes medidas, aquelas que enunciou, e também pressupõe a reversão do processo da União de Freguesias, que ocorreu em 2012, 2013, por força de uma lei de reforma da administração local, levada a cabo pelo PSD a nível nacional, e aqui o PSD a nível local. O Partido Socialista manifestou-se contra, porque na altura vieram-nos dizer que essa extinção das 10 juntas de freguesia do nosso concelho iriam representar um benefício para a comunidade, porque iria permitir reduzir custos ou despesas, o que se revelou absolutamente falso, e o que trouxe foi efetivamente um afastamento dos serviços das populações e também de um sentimento de uma grande tristeza, porque eu já visitei todas as freguesias do concelho, nomeadamente essas 10 que foram extintas, e é visível esse afastamento dos serviços e essa tristeza que as pessoas sentem por ter sido extintas as suas juntas de freguesia, porque quase que lhes atacaram num valor imaterial, que é o sentimento de pertença àquele espaço que foi de alguma forma prejudicado por essa circunstância. E isso é visível desde logo porque sente-se abandono nas próprias instalações das juntas de freguesia. Eu estive nomeadamente em Travanca e aquele desmazelo das instalações é mais visível, até foi onde eu senti mais esse descuido, mas sente-se em todo o território, sente-se naquilo que as pessoas dizem, porque já não tem ali um presidente de junta que cuide tão proximamente delas, que lhes passe no imediato as certidões, que cuide da limpeza das ruas como era feito, e portanto de facto foi um engano, foi um erro. E, portanto, nós queremos reverter esse processo porque é benéfico para a população. Na sua perspectiva, para o modelo anterior? Nós queremos, tal qual dissemos na conferência de imprensa que demos para anunciar com toda a clareza as razões desta iniciativa e desta intenção que o Partido Socialista tem, sendo a Câmara Municipal, da reversão da União de Freguesias, vamos certamente ouvir as populações sobre aquilo que representa este processo. O mal normalmente não se corrige com outro. E, portanto, esta é a nossa clara intenção daquilo que auscultamos junto da população. Mas não o faremos sem primeiramente, e depois do próprio Governo anunciar o quadro em que este processo pode ser trabalhado, ouvir a população sobre aquilo que efetivamente nós queremos fazer e qual é a percepção nesse momento da população sobre essa decisão.
Não deixaremos de o fazer. E já não se perderam, na sua perspectiva, serviços fundamentais que caracterizam também a identidade das populações e as necessidades com esta reversão que houve? Ou com esta administração que houve? Sem dúvida nenhuma que se perderam, e é isso mesmo que eu estou a referir. Mas como é que isso se recupera? Por exemplo, agências ou dependências bancárias que freguesias perderam, como é que isso se recupera novamente? Nós temos uma ideia... Não há coisas que é irreversível? Há coisas que podem ser reversíveis no modelo em que tinham, mas há outras formas de o conseguir. E eu vou dizer em concreto o que é que quero aqui explicitar e aquilo que nós vamos fazer se governarmos. Eu quero instalar um posto de atendimento ao cidadão, um espaço cidadão, em cada uma das juntas de freguesia. Não se compreende como é que um concelho como o nosso, com 140 mil habitantes, não tenha sequer uma loja de cidadão, quando concelhos vizinhos, bem mais pequenos, conseguem a benefício das próprias populações. E nós queremos criar um espaço cidadão que faça com que os serviços da Administração Central, Segurança Social, Saúde, IFP e da própria Câmara Municipal, através de simplificação de procedimentos na própria Câmara Municipal, se aproximem das pessoas e sejam praticados e exercidos aqui junto das pessoas, nas instalações das juntas de freguesia. E, feito isto, com este espaço cidadão, isto não é novo, porque há muitos espaços cidadão, nomeadamente em Esmoriz, nós temos um espaço cidadão. E o que é que faz com que aconteça? Faz com que, existindo esta infraestrutura e esta entidade ali criada, qualquer possibilidade de extinção de um posto do CTT, até de um banco, ou não é banco, de uma agência bancária, ou até, nomeadamente, de uma repartição de finanças, se existir este espaço do cidadão, eu já estou a pensar no futuro, eu já o posso captar ali. Posso criar ali logo as condições para que ele não saia da freguesia. E eu estou a pensar no presente, corrigindo erros do passado, e estou a pensar no futuro. E estou essencialmente a pensar nas pessoas. A política existe para as pessoas. E só faz sentido servir as pessoas se efetivamente nós tivermos esta capacidade de, através das políticas que concretizamos, e não das teorias, mas das políticas que concretizamos, pudermos realmente aproximar estes serviços das pessoas. O Partido Socialista, como sabe, desde há 40 anos, o nosso Conselho é governado pelo mesmo partido, com sucessivas maiorias absolutas, que é o PSD. O Partido Socialista nunca teve oportunidade de governar no nosso Conselho. Tem o Partido Socialista a oportunidade de mostrar que realmente aquele projeto que está a apresentar é o melhor para as populações, que nós vamos demonstrá-lo, e as populações vão ficar realmente a perceber que os políticos não são todos iguais, que não prometem todas as mesmas coisas e depois não cumprem, porque o Partido Socialista nunca teve a oportunidade no nosso Conselho de demonstrar e aplicar aquilo que são os seus projetos e as suas ideias. E isto é para ser executado. Por isso mesmo, também, e ainda nas medidas do Governo de Proximidade, nós queremos realizar reuniões de Câmara em todas as juntas de freguesia. E porquê? Justamente, como sabe, há 2 reuniões de Câmara obrigatórias por mês. E em 40 anos de poder local, o PSD, quem nos governa há 40 anos, sempre as realizou única e exclusivamente na sede do Conselho. Nós queremos realmente aproximar a política das pessoas. Então queremos realizar nas juntas de freguesia, mas com presidências abertas e prestação de contas. Se aquilo que nós estamos aqui a dizer que vamos fazer, e eu e a minha equipa, que vamos fazer, não fizermos, nesse momento, ao longo do mandato e em todas as freguesias que realizarmos estas reuniões de Câmara, as pessoas podem nos pedir contas e nós vamos lá para as dar. E vamos até como algo inovador, que é, nós temos um dos nossos vereadores, a vereadora Lia, a arquiteta Lia, é uma pessoa que, por força de um acidente que teve na sua infância, está em cadeira de rodas. E é a maior garantia que nós podemos dar à população, primeiro porque ela é provedora da pessoa com mobilidade condicionada na Câmara Municipal do Porto, tem feito lá um brilhante trabalho. Segundo, porque ao nível das acessibilidades para todos, e todos somos todos nós, aqueles que hoje estão bem, mas que amanhã podem não estar, e até por força da idade. E, portanto, é para todos. E com estas reuniões que vamos realizar nas juntas de freguesia, mesmo aí já estamos a apontar e a dar visibilidade àquelas que não têm acessibilidades, porque vamos ter que as criar.
porque a Lia, sendo vereadora, vai certamente participar nestas reuniões de Câmara, tal qual os outros todos. E, portanto, já estamos a apontar o caminho. E mais, estamos a apontar o caminho em muitos sentidos, nomeadamente no sentido que me deixou extremamente chocada, deixou-nos a nós todos extremamente chocados, que o PSD reprovou na última Assembleia Municipal, realizada no dia 1 de setembro, a semana passada, tenham reprovado uma moção do Partido Socialista no sentido que todas as mesas de voto pudessem ter as mesmas condições de acesso para todas as pessoas, pois foi reprovado porque o PSD alega que isso não será capaz de ser cumprido a 100%. Como é que é possível, estando em pleno século XXI, haja ainda quem não cumpra a Constituição ao ponto de reprovar uma moção que apenas quer que os cidadãos todos, no Conselho da Feira, sejam tratados em pé de igualdade. Mas também queremos mais que nesta questão do Governo de Proximidade, para além do orçamento participativo de €500 mil, já em 2018, que é para trazer à participação as pessoas, porque as pessoas abstêm-se porque não sentem que de facto os políticos estão próximos e que temos que estar próximos e encontrar formas das pessoas participarem e verem as suas ideias a ser desenvolvidas, mas também queremos um governo absolutamente transparente e com planeamento, boa gestão e uma boa distribuição dos recursos existentes e dos serviços por todo o território, todas as freguesias. Queremos que, a nível do Índice de Transparência Municipal, que o Conselho da Feira está na lista dos 100 últimos, dos 308 municípios, está na posição 214 e apenas num ano, 2015 para 2016, baixou 36 lugares, fazer com que o Índice de Transparência Municipal, connosco à frente da Câmara Municipal, passe para a lista dos 100 primeiros. E porquê que isto é importante? Porque, nomeadamente, a Câmara, no item que tem que ver com a contratação pública, ou seja, aquilo que a Câmara compra para os seus serviços, para as empreitadas e para prover ao seu normal funcionamento, não tem absolutamente informação nenhuma de acordo com esse critério estabelecido e que tem por base a informação que consta do site da Câmara Municipal. E quem não deve, não teme. Quem gera o dinheiro dos públicos deve prestar contas e nós vamos efetivamente transformar a nossa Câmara Municipal num governo mais próximo, mais transparente e mais rigoroso na gestão e no planeamento. E mais justo na distribuição dos recursos. Quanto ao orçamento participativo, que faz parte também deste leque de medidas, promete disponibilizar €500 mil já em 2018. Pergunto-lhe se este €500 mil não vai ser, digamos assim, alocado de outros setores do município, se é uma verba à parte? Este €500 mil é, porque o orçamento participativo tem subjacente a ideia daquelas câmaras municipais que são mais dialogantes com a população e querem fazer com que as pessoas participem mais e se aproximem mais da gestão camarária, que tem que ver com todos nós, portanto estão a gerir os nossos destinos. Deixe uma fatia do orçamento à possibilidade de ser os próprios cidadãos a dizer diretamente o que é que querem fazer com ela, que projetos e que ideias é que têm para ela, mas com benefício para todos. Portanto, isto é aquela fatia que nós vamos deixar à consideração e à possibilidade de todos os feirenses poderem dizer que projetos, que ideias, a benefício de todos, devem de ser desenvolvidas com aquela fatia de orçamento que nós alocamos. Doutora, mas essa fatia não vai fazer parte de outros setores, não vai ser, digamos assim, retirada a outras ações? Estamos a falar de €500 mil. Estamos a falar de €500 mil. Pode ser uma opção. Que temos a Águeda, a Câmara Municipal da Águeda, que é uma Câmara Municipal que tem menos de metade da população do Conselho da Feira e tem um orçamento bem mais pequeno, tem €500 mil. E é efetivamente uma opção e, portanto, nós temos 103 milhões de orçamento, deste último orçamento,
e €500 mil é efetivamente a importância que nós queremos dar à participação das pessoas. É algo, e como disse, é verdade, quem lidera uma Câmara Municipal tem aqueles meios e vai utilizá-los de acordo com a estratégia e com o projeto que defende de desenvolvimento para o município, tendo em vista uma visão de futuro e com esperança. E é isso mesmo. É que faz lembrar o governo do Partido Socialista e o governo do PSD. Com os mesmos meios e revertendo as políticas, o Partido Socialista veio demonstrar que conseguia muito mais emprego e conseguia muito mais confiança para obter o resultado que neste momento temos em Portugal. É à semelhança daquilo que eu quero fazer aqui no município. Com os mesmos recursos, eu quero fazer muito mais e envolver muito mais a população nos destinos do nosso município, trabalhando em conjunto, em parceria e de uma forma mais planeada, com um ordenamento muito mais eficaz e com políticas concretas que melhorem efetivamente a qualidade de vida de todos nós. Muito bem, entramos na requalificação da rede viária, que é do tendão de Aquiles, utilizando uma linguagem futebolística deste executivo e que tem sido, ou tem tido uma crítica transversal, mesmo a autarcas do PSD, que estão no governo e que se sentem-se prejudicados pelo mau estado das estradas. Ora, a doutora Margarida Garizo fala de planeamento rigoroso da rede viária, sem desvirtuar o que são estradas locais e vias estruturantes. Que plano é este que tem para apresentar aos feirenses em termos de acessibilidades? Uma das nossas grandes prioridades é efetivamente a mobilidade e transportes. E aqui apontamos essencialmente 3 grandes eixos que temos que desenvolver. Primeiro, a requalificação da nossa rede viária, mas uma requalificação com critério, onde que seja feita de uma forma simétrica e não assimétrica como está a ser feita, e que seja executada as obras com todas as infraestruturas no prazo fixado. E não como sucede agora, só em véspera de eleições, de forma atabalhoada e absolutamente assimétrica, onde de repente eu, como os outros feirenses todos, chegamos a casa depois de uma estrada estar a ser esburacada e a ser arranjada durante muito tempo, chegamos a casa e simplesmente não temos estrada. E ninguém nos avisou. Quer dizer que não há respeito também na forma como estas requalificações estão a ser feitas. De forma assimétrica, sem critério, sem prazos definidos, sem informação e sem rigor, apenas em vésperas de eleições. Nós queremos fazer ao contrário disto tudo. De forma planeada, clara, com critério, incorporando as infraestruturas necessárias para o normal funcionamento e ao longo de todo o mandato de uma forma muito transparente. Esta é uma das grandes mudanças, porque é uma das grandes queixas que nós sentimos e ouvimos no território. Ainda este fim de semana estive em Espargo, há estradas que estão a ser arranjadas, mas apenas se limitaram, as tais obras à pressa e eleitoralistas, limitaram a pôr mais alcatrão em cima e levou o piso. As pessoas com um pouco de chuva, que ainda veio pouca, já têm as águas a entrar pelas casas dentro. Porque, de facto, feito desta forma, e foi sempre o padrão que quem nos governa há 40 anos utilizou e teve sucesso, que espero que desta vez não tenha, porque está na mão das pessoas mudar isto, que gera descontentamento e é uma forma danosa de gerir o interesse público, que é, de facto, fazer as obras apenas por razões eleitoralistas à boca das eleições, de uma forma atabalhoada, sem critério, sem planeamento, sem estratégia, sem respeito pelas pessoas, e que, passado pouco tempo das eleições, voltamos outra vez à mesma senda de buracos e rasgões, etc., até às próximas eleições. Nós queremos algo melhor do que isto. Em segundo lugar, nós também queremos criar mais e melhores acessos aos grandes eixos rodoviários. Nós temos as vias estruturantes que estão prometidas há dezenas de anos, que nenhuma delas está concluída, estão todas absolutamente desligadas. E o que é que acontece? As vias estruturantes seria justamente para estruturar, nivelar entre os grandes eixos rodoviários e as vias locais, permitindo que o grande tráfego, principalmente o de pesados, que conflui principalmente nas
nas zonas industriais, não andasse disseminado nas freguesias e afluísse diretamente aos grandes eixos rodoviários, beneficiando a economia e o próprio ambiente e as próprias pessoas que residem nas freguesias. A consequência dessa incapacidade, porque não conseguiu, quem nos governa há 40 anos, ligar nenhuma destas infraestruturas, e estou a falar da Feira Nogueira, estou a falar de Espargo, Passos de Brandão, estou a falar do Eixo das Cortiças e estou a falar da Feira Nogueira, o Eixo das Cortiças, Feira Nogueira e Lourosa Lamas. Nenhuma delas está concluída. Pior que isso, já está com perfil de estrada local, porque, incompreensivelmente, estas estradas estão a ser feitas de forma desnivelada, e estou a pensar na Feira Nogueira, que é aquela que passa ali em frente, nomeadamente do pavilhão de São João de Ver, onde os nossos estão a ser feitos desnivelamentos, por aí, assim como Espargo, Passos de Brandão, que também estão ali a ser feitos desnivelamentos, que alegadamente serviriam para reduzir a velocidade dos automobilistas. Isto até é algo contraproducente, porque, primeiro, não há registros de que isso pudesse acontecer acidentes por essas circunstâncias. Segundo, há outras formas de o fazer através da fiscalização eficaz, da sensibilização. Isto não são formas de considerar e de gerir a nossa rede viária. E nós queremos criar um novo nó de ligação à A1 para ajudar a descongestionar este grande tráfego de veículos automóveis ali na confluência de Lamas e Rio Mião e ali toda aquela zona, São João de Ver, para permitir resolver um problema que 40 anos de governação do mesmo partido não conseguiu resolver. E queremos transportes, queremos uma rede de transportes, promessa sucessivamente adiada por os anteriores governos também, esta promessa sucessivamente adiada por os anteriores governos PSD e por Emílio Sousa, que no seu programa prometeu uma rede de serviços de transportes e não a temos, e nós queremos transportes flexíveis, ou seja, por marcação, porque hoje em dia a realidade mudou, não estamos a conceber que para o Vale e outras Canedo e outras freguesias seja possível levar aquele sistema de carreiras com muitos lugares. Temos que repensar, e eu já falei com o Ministro do Ambiente, justamente sobre esta ideia dos transportes flexíveis e que vamos avançar. E também falei, inclusivamente, com as empresas transportadoras daqui do Conselho da Feira, nomeadamente a Feirense, onde esta temática vai ser feita em articulação com os operadores locais. E queremos criar centros coordenadores de transportes, também promessa feita quer por Alfredo Henriques nos mandatos anteriores, quer por Emílio Sousa em 2013, prometeu construir 2 centros coordenadores de transportes e não cumpriu com essa promessa. Doutora, e não é um exagero 3 centros de coordenador de transportes para o Conselho quando neste momento não temos nenhum? Não considero exagero, porque quando eu faço esta afirmação e digo que precisamos de 3 centros coordenadores de transporte, eu estou a olhar para os 217 km² que nós temos e os 140 mil habitantes. E tive a oportunidade, como sabe, e eu sou dirigente do Instituto de Mobilidade e Transportes Terrestres. Esta é uma matéria especialmente sensível, não só no que diz respeito àquilo que é a mobilidade, que é essencial para as pessoas se deslocarem na sua vida, para desenvolver a sua atividade profissional e pessoal, estudantes, etc., como também se torna essencial no que diz respeito às questões de segurança. E, portanto, é algo para mim muito querido, ao qual sou muito sensível e conheço profundamente. Tive o cuidado de falar, nomeadamente na altura, com um professor desta área, um professor universitário desta área. Estivemos a triangular e a observar a nossa realidade, nomeadamente os movimentos pendulares e o território conforme ele se apresenta, e é algo que faz sentido no nosso concelho, se queremos abranger o concelho todo. E onde é que os vai localizar? Portanto, será ali na confluência Lamas-Lourosa, aqui na Feira e na zona de Canedo. Porque é preciso não esquecer que a unidade do Conselho faz-se na forma como se desenha a estratégia de desenvolvimento para o município e na justiça e no equilíbrio dos recursos e dos serviços por todo o território. E neste momento, várias freguesias, principalmente as limítrofes, estão muito mais próximas dos concelhos vizinhos do que da sede do concelho.
Canedo, com a A32 neste momento, está a 26 minutos da sede do Conselho e a pouco mais de 5, 6 minutos do Conselho de Vila Nova de Gaia. Eu acho um erro quem nos governa há 40 anos não ter pensado nas políticas que efetivamente deveriam de levar à aproximação de todas as freguesias, e isto sim cria a unidade do Conselho, porque a unidade de Conselho não é uma mera palavra, são ações diárias, é uma estratégia que se desenha, com a qual todos se identificam através de muita proximidade às pessoas, de justiça na repartição de recursos, e a mobilidade é algo essencial, porque quem está longe esquece. E, portanto, é preciso aproximar e criar as condições para aproximar todos os feirenses. E não esquecer-se e só se lembrar, quando troveja, é que se lembra da Santa Bárbara. Avançamos então para outra área que tem a ver com a economia e aquilo que chama desemprego zero, que se propõe para os feirenses, com, nomeadamente, entre outras coisas, requalificação das zonas industriais e criação do fundo de apoio à qualificação. São as duas principais propostas para esta área que tem para apresentar-se ao eleitorado? Na verdade, este é outra das nossas grandes prioridades: emprego, emprego, emprego. Por isso criámos o que chamamos Programa de Desemprego Zero. E o Programa de Desemprego Zero assenta em 3 grandes medidas, sem dúvida nenhuma. A requalificação das zonas industriais, promessa também incumprida pelos anteriores governos do PSD aqui na Câmara e por Emílio Sousa, que está no programa dele. Porquê? Porque os nossos industriais precisamos de criar as infraestruturas necessárias para que tenham condições de ampliar os seus negócios e, com isso, gerar mais emprego. Basta ir à zona industrial de Fiães, por exemplo, de onde o nosso candidato PSD, atual Presidente de Câmara, é natural, e aqueles acessos que estão prometidos resolver, os acessos, os 3 acessos à zona industrial, que estão prometidos resolver há muitos anos, não foram resolvidos. E eu vou lá com alguma frequência e vejo o conflito que é gerado sempre que um caminhão tenta passar em alguns dos acessos, naqueles acessos, a complicação que é, a dificuldade que sentem com esse problema que nunca foi resolvido. Queremos criar um fundo de apoio a projetos de investimento e emprego, para que aquelas pessoas que tenham excelentes ideias para criar emprego, autoemprego, outros empregos e mais investimento, tenho aqui uma oportunidade de ser apoiados, que por falta dessa verba para desenvolver essas ideias não o fazem. Nós vamos criar este fundo de apoio a investimento e emprego justamente para esse objetivo, e é algo que já existe em vários concelhos e nós vamos replicar, tornando isso uma realidade. E também vamos fomentar e adaptar as diferentes formações às necessidades do mercado de trabalho. Vamos fazer com que, nós ouvindo os empresários, muitas vezes eles nos dizem que têm postos de trabalho que estão disponíveis, mas não têm pessoal qualificado para exercer essas funções. E, portanto, vamos fazer com que, em negociação com o Ministro da Educação, possamos incorporar, quer na formação profissional, quer no ensino secundário, formação adequada às necessidades do mercado de trabalho, e também é uma forma de fomentar mais emprego. À semelhança, aliás, de que outros concelhos também já fizeram bem aqui nas nossas proximidades. E vamos criar uma escola, construir mais uma escola secundária no nosso concelho. E isto tem que ver com a qualificação também. Não sei se saberá quem nos está a ouvir, nós somos 140 mil habitantes e apenas temos 2 escolas secundárias públicas. Eu já ia esse tema na parte da educação. Exatamente, e nós precisamos de mais uma escola secundária, porque também esta é uma forma de uma parte da população estar a ser tratada de forma desigual, porque está prometido e faz parte da Carta Educativa uma escola secundária em Paços de Brandão desde 2005, e essa escola nunca foi construída, e é uma necessidade para aquela população.
Já vamos a essa parte da educação, para já centramos-nos ainda nas zonas industriais e na pasta da economia. Soutora, relativamente às zonas industriais, nós temos ouvido frequentemente o Presidente da Câmara dizer que já não há lugar para mais ninguém, as zonas industriais estão completamente lotadas e que vamos ter dentro de menos de 2 anos, previa ele, pleno emprego. Portanto, se está a apostar numa área em que já não há pernas para andar, digo eu. O Sr. Presidente de Câmara, infelizmente, habituou-nos a parangonas dessa natureza que não passam disso mesmo, de parangonas. Porque, na verdade, o Sr. Presidente da Câmara também disse que ia acabar com a pobreza. O que é certo é que é preciso ver o que é que de concreto, e vamos a factos, o que é que de concreto se faz para que isso se torne uma evidência e não meras palavras sem qualquer significado. E vamos aos factos. O Sr. Presidente de Câmara diz que baixou o desemprego por força da sua ação. Pois limita-se apenas a apresentar os valores que o Instituto de Emprego e Formação Profissional apresenta nas questões do desemprego. Não mostra nenhuma evidência daquilo que fez, daquele projeto que desenvolveu, daquela ação que desenvolveu a nível de Câmara, que redundasse diretamente em criação de postos de trabalho. Nós vamos fazer isso. Aquilo que nós dizemos que vamos fazer com vista à criação de postos de trabalho, nós vamos mostrar o que é que gastamos e o que medidas é que foram tomadas e os resultados concretos na criação de postos de trabalho. O Sr. Presidente da Câmara fala da construção de mais zonas industriais e fala do PERM e fala da Lusopark. O PERM é uma zona industrial que surgiu no âmbito da Associação de Municípios Terra Santa Maria. E até este momento, de lá não resultou nenhum, ou seja, 0 aumento de postos de trabalho. Eu estive lá e estive a falar com os responsáveis daquela empresa. E aquela empresa, a única que está lá a laborar, foi transferida de um sítio para aquele local. Mas não criou 0 postos de trabalho. Mas ainda o Lusopark, peço desculpa, deixe-me só concluir. Sim, mas é para lançar para o debate. O Lusopark, que é um parque empresarial privado, até ao momento criou 0 postos de trabalho. Portanto, o nosso candidato PSD, atual Presidente de Câmara, limita-se a fazer parangonas com o abaixamento do desemprego, e ainda bem que o desemprego baixou, porque é um problema sério para toda a comunidade, mas baixou em todo o país, baixou a par com os concelhos que nos cercam e baixou por força de um governo do Partido Socialista que reverteu as políticas de austeridade e de cortes sucessivos nos rendimentos e aumento de impostos, reverteu essa política e à custa dos empresários, porque gerou confiança também e, portanto, não é de modo nenhum pelo mérito da ação do Sr. Presidente da Câmara Municipal de Santa Maria da Feira. O que eu ia dizer e introduzir para o tema é que ainda recentemente, há coisa de um mês, mais coisa, menos coisa, o Sr. Presidente da Câmara convocou a comunicação social precisamente para o PERM e com o mapa mostrou o preenchimento de toda a área que diz mais de 60% estar completamente lotada, com a identificação inclusive das próprias fábricas que ali se vão instalar. Muito bem, o senhor ou qualquer pessoa que me está a ouvir pode ir neste momento ao PERM, que fica ali em Pejeiros, e pode observar quantas fábricas estão a laborar. Apenas uma, essa que eu referi, e que foi transferida de um local para o outro, não criando nenhum posto de trabalho para além daqueles que já tinha. 0 postos de trabalho criados. O senhor Presidente de Câmara, quando diz que os lotes estão vendidos, é uma coisa que não representa a criação de postos de trabalho. Só há de representar a criação de postos de trabalho quando as empresas estiverem a elaborar e efetivamente criarem mais postos de trabalho. Até ao momento, nenhum desses lotes foram vendidos,
criação de postos de trabalho. Portanto, não é verdade, não é correto, não passa de uma falácia essa afirmação, e as pessoas podem ir lá observar e perceber que isso é uma ilusão de discurso que nos tenta, de facto, enganar apenas com discurso por isso mesmo. Doutora, E, então as pessoas compraram para quê? Então, temos aqui duas coisas. Primeiro, a criação de postos de trabalho. Não criou postos de trabalho absolutamente nenhuns. E vou-lhe contar aí uma preocupação que eu tenho. É que eu conheço a história das nossas zonas industriais e conheço a especulação que se enredou em torno das compras dos lotes das zonas industriais, que a maior parte delas não foram vendidas a industriais, mas a especuladores, e destinavam-se aos industriais que queriam criar diretamente lá as suas unidades industriais ou transferir. Outra medida que não foi cumprida e foi um insucesso de quem nos governa há 40 anos, que foi as zonas industriais destinavam-se também a retirar as unidades industriais dos meios residenciais para essas zonas industriais. Esse objetivo não foi alcançado, houve muita especulação em torno dos lotes dessas zonas industriais. Hoje perderam por isso os industriais, e perdemos por isso também aqui emprego, porque muitos deles tiveram que ir para outros concelhos vizinhos, não puderam cá ficar porque não tiveram as condições para o fazer, porque depois quem lhes vendia era a preço bem mais elevado, tirando as condições para que eles pudessem lá investir, e seriam eles os beneficiários, e não foram. Portanto, no PERM, espero que não esteja a suceder o mesmo, sejam especuladores que estejam efetivamente a comprar esses lotes, que vão vender a industriais, que esses sim vão criar postos de trabalho, e é esse o objetivo destas zonas industriais e parques industriais que são pagos com o dinheiro público. E devo dizer que tenho falado com muitos empresários que se queixam disso mesmo, preços muito elevados para aquilo que são as suas possibilidades para realmente instalarem as suas unidades industriais, que muitos deles até desejariam retirar do meio das zonas residenciais onde se encontram, para ter oportunidade de crescer e para ter outras oportunidades em termos de desenvolvimento económico que pretendem, para esses parques industriais. Só que os preços são inacessíveis. É preciso, efetivamente, ver como é que as coisas são feitas. E a história de quem nos governa há 40 anos, e que eu conheço muito bem, razão pela qual, em 1998, eu fiz uma denúncia à Inspeção-Geral da Administração do Território, precisamente pela especulação e pela forma como as zonas industriais estavam a ser mal geridas, e você não vê nenhum lote na história daqui da gestão camarária que tenha alguma vez sido revertido, apesar de incumprimentos sucessivos, de andar anos e anos e anos sem ser construído. Porque, infelizmente, a história de quem nos gera na nossa Câmara Municipal é uma história de muita incompetência a esse nível. E, portanto, o facto de terem vendido os lotes não me dá garantia nenhuma, bem pelo contrário, que dali vão surgir, e em condições, mais postos de trabalho. E eu espero que sim, eu desejo que sim, porque isso é benéfico para todos nós. Mas até ao momento isso não passa de meras palavras. Muito bem, relativamente à parte económica, ficamos por aqui. Podemos avançar-se para outras áreas que temos naturalmente para falar. Ora, se candidatar Santa Maria da Feira à Cidade Europeia do Desporto em 2020 é uma das suas bandeiras deste caminho para as autárquicas. Pergunto-lhe em que pés está esta candidatura e naturalmente, qual o objetivo que pretende, apresentando a mesma e sendo inclusive uma das suas ações de campanha onde tem incidido mais? Na verdade, é algo que nós também estabelecemos com uma enorme prioridade. Porquê? Porque aqui estão a nossa maior riqueza no nosso concelho, para além dos recursos naturais do território, são as pessoas. Começa nas pessoas, vai para o território, e é tudo isto junto, que bem gerido pode potenciar e deve potenciar aquilo que pode proporcionar a melhor gestão e que nos dará a melhor qualidade de vida.
Aqui, observando, depois de ter visitado todo o território, ter falado com dezenas de instituições, centenas de pessoas, e eu observo que todas as nossas freguesias, de uma forma direta ou indireta, têm associações desportivas, clubes desportivos, mas cada um trabalha um pouco voltado para dentro, voltado para si. Compete a quem dirige o município, e eu, como candidata, estou a querer juntar e potenciar todo este capital humano que nós temos no território. Unindo forças e, através do desporto, de todas as mais 30 modalidades desportivas e dos mais de 70% de pessoas que não praticam qualquer exercício físico, que é essencial para a nossa qualidade de vida física e mental. Não é despiciando que o Portugal, na União Europeia, representa o 5º país com maior índice de obesidade, que se combate não só através de uma boa alimentação, mas também através de uma boa prática de exercício físico e desportivo, e pensando aqui, e continuando a pensar aqui, essencialmente nas pessoas, nós vamos desenvolver esta candidatura do nosso Conselho à Cidade Europeia do Desporto em 2020. É abrangente, começa desde a infância à terceira idade, é transversal a todo o território, a todas as modalidades, obrigatoriamente vai levar, a partir daqui, ao desenho do novo paradigma para o desporto no nosso Conselho, a uma nova estratégia de desenvolvimento para o nosso Conselho, a um novo plano de requalificação do nosso território e também das infraestruturas desportivas do nosso Conselho, para se criar estas condições e esta nova prática, incorporar esta nova prática do desporto em toda a comunidade feirense. Estive em Guimarães a consultar este projeto, estive em Guimarães a ver os benefícios que resultou daquele concelho ser o primeiro concelho português em 2013 a aplicar este projeto. Tive aqui o mês passado o vice-presidente da Câmara de Guimarães, à semelhança de ter outras pessoas que, através de outras visões dos benefícios do desporto, fizemos um debate no CIRAC, em Passos de Brandão, sobre esta temática, que está disponível, estão disponíveis as gravações na minha página no Facebook, para quem quiser consultar, e, de facto, os benefícios que daqui resultam são imensos para o nosso concelho. E vou-lhe dizer só um exemplo que resulta desse trabalho que Guimarães começou a desenvolver mais proficuamente em 2013, resultante dessa candidatura que ganhou e dessa prática, desse projeto em Guimarães. O mês passado foi aberta em Guimarães a primeira academia de ginástica do país. Pois ao dia seguinte, essa academia já tinha as inscrições repletas. Foi o início de um caminho em 2013 que traçou um novo rumo onde os vimaranenses estão todos a ganhar. E é isso que eu quero para o nosso concelho. Soutora, e para essa candidatura não são necessários grandes investimentos com equipamentos que o concelho neste momento, por exemplo, não dispõe? Não. Por exemplo, Setúbal também já foi o ano passado quem esteve como ganhadora desse projeto e não tem mais equipamentos que nós. A Anadia está a querer se candidatar também em 2020 a este projeto e não terá melhores condições que nós. Porque é preciso perceber, neste momento quem está com esse projeto é Gondomar. E, por exemplo, na altura disseram não é, infraestruturas hoteleiras. Gondomar não tem um hotel e nós até temos. Portanto, aqui é preciso perceber que o objetivo desta candidatura é o desporto para todos. O desporto para todos. E é o início de um caminho e não o fim de um caminho. É o início do desenvolvimento de uma estratégia que esta candidatura vai ser o motor. Vai ser o motor para tudo isso que nós queremos mudar. O desporto em todas as modalidades é essencial. Explique-me, e isto vai pôr luz nesse problema, explique-me como é que é possível o Concelho da Feira
ter uma freguesia que tem campeões do ciclismo, que é São João de Berro, que é o seu grande talento, e não temos uma pista de ciclismo, não temos ciclismo. Não temos ciclovias, peço desculpa, não temos ciclovias no nosso concelho. E olha para os concelhos vizinhos e tem. Explique-me como é que é possível que, de facto, quem nos governa há 40 anos nunca tenha percebido o argumento que isto é importante. O argumento dado pelo poder é a questão geográfica, a orografia que não permite. Olha, os Açores têm ciclovias e que eu saiba, em termos orográficos, vem mais sinuoso do que o Concelho da Feira. Portanto, isso é o argumento, como existem outros argumentos absolutamente falaciosos, cuja linha que separa a realidade da ficção é enorme. A realidade é uma, aquilo que nos dizem representa muitas vezes uma ficção. Isso, aliás, é a manifestação da incapacidade de planear e de organizar, de gerir o nosso território como um todo onde nós saímos a ganhar. Eu a liderar esta excelente equipa que estamos a apresentar um projeto que é alternativo, mobilizador, com esperança no futuro e visão do futuro, integrando todas as freguesias de forma mais justa na repartição dos recursos e dos serviços, nós, tendo a oportunidade de aplicar o nosso projeto, vamos demonstrar o quanto tudo isso que nos vieram a vender ao longo de 40 anos não corresponde à realidade. E com os mesmos meios, nós vamos conseguir fazer muito melhor, fazendo de uma forma diferente. Aliás, eu até dou como exemplo às pessoas, uma mesma empresa com os mesmos recursos e os mesmos objetivos, a entrega duas pessoas distintas, um pode levar essa empresa à falência e outro pode levar ao sucesso. E é aqui que está a grande diferença. Em quem lidera o projeto, na equipa que acompanha essa pessoa que lidera o projeto e no projeto político que se quer apresentar. Mas há uma coisa que quem nos ouve tem que perceber. Está na mão das pessoas fazer essa mudança, através do voto. Só dessa forma é que o Partido Socialista, este projeto que nós queremos, que vemos como muito benéfico para todos nós, para a nossa qualidade de vida, e assenta nestes eixos que nós já tivemos aqui a oportunidade de falar, só é possível esta mudança se de facto os feirenses acreditarem e votarem neste projeto do Partido Socialista. Não é no votar no vazio, não são aquelas frases que não dizem nada. Elas têm significado e têm substância, e têm projetos, têm medidas, têm ações, e estão aqui verdadeiramente elencadas. Doutora, ainda voltando a esta candidatura, ainda vai a tempo de a fazer, uma vez que estamos a falar num processo que demora sempre 3, 4 anos para ser apresentado, e como estamos a falar de 2020, municípios que aqui referiu, inclusive já apresentaram, nomeadamente a Nadia, ainda vai a tempo de apresentar essa mesma candidatura? Na verdade, ainda ninguém apresentou. Está-se a preparar para apresentar. E nós também nos estamos a preparar para apresentar. Porque o que eu li, a Nadia já apresentou. Ainda não decorreram os prazos que eu saiba, sei que há essa intenção, mas independentemente dessa circunstância, aquilo que eu afirmo que vai ser uma possibilidade, vai ser uma possibilidade. E portanto eu sei com quem estou a falar, e eu sei que com quem estou a falar tem uma experiência imensa nessa matéria, que é justamente Amadeu Portilha, vice-presidente da Câmara de Guimarães, que foi um timoneiro em Portugal, juntamente com o presidente de Câmara à altura, certamente, mas ele foi o vereador responsável por este grande projeto, e certamente, e conversando com ele e acompanho com ele, tenho a certeza que isto é algo realizável. Tenha o povo essa confiança e ganhe este projeto, e ganhe o Partido Socialista à Câmara Municipal a dia 1 de outubro. Vão ter que nos pôr à prova. Muito bem, avançamos para outro tema que não é menos polémico e tem a ver com a água, neste caso com a Indáqua. Numa das propostas que apresenta ao eleitorado e que está nos sítios públicos, inclusive, a doutora fala em reduzir o consumo da água. No preço a pagar, neste caso, o consumo não. O consumo é a própria empresa que às vezes não manda reduzir, mas aumentar. A doutora fala, dizia, em redução do preço a pagar pelo consumo da água. Assim é que está correto. Eu pergunto
Pergunto-lhe como é que isto se faz, sabendo do contrato que existe com a Câmara Municipal por parte dessa empresa. Em primeiro lugar, nós dizemos efetivamente que vamos reduzir a fatura de água e de saneamento. E vamos reduzir a fatura de água e saneamento porquê? Porque o contrato celebrado por quem nos governa há 40 anos foi celebrado em 1999, depois de muitas promessas de resolver o problema de saneamento e de água, revelando-se incapaz para resolver esse problema. Celebraram o contrato em 1999 e daí para cá já tivemos 4 renegociações. O Partido Socialista opôs a este contrato, porque já na altura dizia, e veio-se a confirmar, que ele ia ser muito prejudicial para todos nós. Não servia aos feirenses. O próprio Tribunal de Contas... Antes de avançar, doutora, para nos situarmos, e obviamente a doutora não estava lá, imagino eu, mas o Partido Socialista na fase inicial votou a favor deste contrato. Não, eu estava lá em 99. E não votou a favor? Não. O Partido Socialista éramos vereadores, não. Eu estava lá quando este contrato foi negociado. Eu fui vereadora em substituição de Couto Pereira, 97 a 99, fui para deputado. Eu estava lá. E tenho as atas que comprovam isso mesmo. Nós votamos contra, e até lhe digo mais. Esta discussão travou-se, porque depois houve concurso público, antes das eleições de 97. E eu estive a ler as atas, porque como sabe, e quem me conhece sabe que eu gosto de levar as coisas com seriedade. E gosto de falar do que sei. E para isso eu estudo as matérias e fico indignada quando fazem afirmações que não correspondem à realidade, porque eu acho que quem quer governar o povo deve falar sério e deve sustentar as suas posições. Mas sabe que isto tem sido dito frequentemente, não é? Mas há coisas que são ditas, como aquela história de vamos eliminar os desempregados, vamos eliminar os pobres. Há coisas que são ditas, mas a doutora também fala em desemprego zero. Programa desemprego zero. É diferente de obter desemprego zero, que não é possível. Programa de desemprego zero que se consubstancia em 3 medidas essenciais. Sim, já falamos disso. Pronto. Concretamente eu não prometo desemprego zero, porque isso não é possível. É o programa de desemprego, como há programa Empreenda Mais e outros programas que se lhe dá designações, há um programa de desemprego zero que tem substância em medidas concretas. Muito bem, relativamente a este assunto da água. Mas continuando a este assunto, na altura, em 97, as eleições realizadas em 97, os vereadores do Partido Socialista defendiam, inclusivamente, que houvesse um referendo à população. Porquê? Porque os valores eram extremamente elevados, deveria de ser ponderadas outras soluções e, portanto, deveria ser feito esse referendo. Inclusivamente, a uma determinada altura, os vereadores do Partido Socialista abandonaram a sala da Câmara, a reunião de Câmara, porque entendiam que devia de ser atendida a sua pretensão. A reunião de Câmara não se realizou nessa altura, porque não havia vereadores em quantidade suficiente, realizou-se posteriormente e o Partido Socialista votou contra, porque entendia que devia ser feito realmente esse referendo. Não foi atendido. Houve as eleições, quem nos governa e tem a marias sucessivas decidiu e avançou com este contrato que foi realizado em 1999. Nós votamos contra. Isso aí, quem quiser, vai às atas da reunião de Câmara, isso está lá patenteado. Dizer algo diferente disto é fugir à verdade. Depois, o que é que nós consideramos? Consideramos que este contrato, o próprio estava a referir, nós entendemos que este contrato é ruinoso e assim se veio a tornar evidente. Veio-se a tornar evidente desde logo que este contrato começa com uma prazo de duração de 35 anos e já está em 50 anos. É o contrato mais longo da história do nosso país em termos destas concessões de água e saneamento. É o mais abrangente e é aquele que tem maior valor. É mais gente, é monopolista, portanto, abrange o concelho todo nesta questão e é aquele que envolve, por isso, também maior valor. O que é que acontece? Acontece que, em 2011, o Tribunal de Contas faz uma auditoria a todas as parcerias público-privadas, que é o caso da concessão da Indáqua, para avaliar a forma como ele foi realizado e tirar conclusões a esse nível. E a conclusão que tirou é que é a mesma que os vereadores do Partido Socialista defenderam à altura. É, de facto, um contrato ruinoso para a população do Concelho da Feira. Inclusivamente, salienta o facto de os técnicos da Câmara, que
acompanharam este processo, e estou a falar aqui em particular de um gabinete jurídico extra-município, não souberam acautelar os interesses do município. Isto é dito ipsis verbis pelo Tribunal de Contas. A consequência disto tudo é que temos um contrato absolutamente desequilibrado que tem que ser melhorado e nós vamos fazê-lo. Esta última renegociação que foi feita já na altura em que Emílio Sousa é presidente da Câmara, em 2014, embora ele já esteja, este vai ser o terceiro mandato que está na Câmara, mas o primeiro à frente dos destinos da Câmara, mas em 2014 houve a última renegociação que fez com que houvesse um aumento de taxa fixa de 13,5€, taxa fixa de saneamento de 13,5€ já em 2015 e que, expande-se lá, mas fiquem a saber os feirenses, que a partir de 2018 até 2028 vai haver aumentos sucessivos da fatura de água e de saneamento. Isto está já negociado, resultado por Emílio Sousa, resultado da última renegociação com a Indáqua. Mas mais chocante, e é isto que nós temos que travar, e para isso basta seguir a recomendação da própria entidade reguladora da água e dos resíduos e do próprio Tribunal de Contas, que entendem que o estudo base subjacente a este contrato deveria de ser eliminado, já que o contrato já tem tempo suficiente de duração, desde de 1999 até esta altura, e, portanto, a empresa bem que pode assumir o risco resultante de um contrato desta natureza. O que acontece é que a Câmara não foi capaz, não teve força suficiente para o eliminar, para exigir essa sua eliminação. E enquanto esta eliminação deste estudo básico, que é aquilo que nós queremos fazer, não acontecer, a Indáqua vai ter sempre motivos para estar sempre a reclamar novas renegociações com aumentos da fatura de água e saneamento para nós. E porquê? Porque existe lá um indicador que tem que ver com os consumos de água e que está altamente especulativo, ou seja, prevê um aumento da população irrealista. Isso quer dizer que sempre que a população diminui ou o consumo de água diminui, dá aso à Indáqua a reclamar novas renegociações com novos aumentos. Nós temos e queremos eliminar este estudo base. Connosco, à frente de destino da Câmara Municipal, nós vamos fazê-lo ao dia seguinte. E vamos fazer mais 3 coisas. Vamos estudar a forma de pelo menos os 14 mil feirenses que estão a ser tratados de forma desigual tenham ligação ao saneamento. Porque em pleno século XXI nós ainda vemos os limpa-fossas a circular pelo nosso concelho, fruto de uma gestão camarária que não conseguiu nem resolver este problema. Nós temos muitos cidadãos a quem é reclamado um valor enormíssimo por um direito que lhes assiste à água e ao saneamento para fazer a ligação às suas residências. Mas queremos mais. É que em 2015 estava ainda a decorrer esta negociação quando a Indáqua começou a mandar castas intimidatórias aos feirenses, encapotadas de promoções, para fazerem a ligação dos ramais. Sabendo já nessa altura que fazia parte dessa renegociação a eliminação do pagamento dessa taxa de ramal. Isto é, para além do mais, em nosso entender, é má-fé. Mas agora eu pergunto, onde é que estava o senhor Presidente de Câmara, nessa altura, para defender os feirenses? Alguém ouviu o senhor Presidente de Câmara a defender os feirenses e a insurgir-se contra uma concessionária em que o concedente é a Câmara Municipal e tinham sido esses mesmos que estão à frente dos destinos da nossa Câmara há 40 anos que celebrou esse contrato? Alguém os ouviu? Pois nós
vamos introduzir aqui justiça, vamos introduzir aqui equilíbrio nesta fatura de água e saneamento e vamos fazer com que os feirenses não tenham sempre de ser eles a pagar esta forma incompetente como estes contratos são celebrados por quem nos governa há 40 anos à frente do município. Doutora, a questão é sempre a mesma. Como é que vai fazer esta negociação com um contrato que, tal como a oposição tem defendido, e a doutora acabou de elencar aí uma série de razões, um contrato que está principescamente, utilizando uma expressão que a oposição utiliza muitas vezes, blindado em favor desta empresa. Como é que se vai conseguir negociar isto com uma empresa que tem um contrato destes? Da mesma forma que quando o Partido Socialista disse que, revertendo as políticas, iria fazer criar mais emprego e mais confiança no país, e eu vou-lhe dizer que nós, assumindo a Câmara Municipal, vamos agarrar este problema de frente e vamos tornar isto, que à partida parece impossível, uma realidade. Porque aquilo que eventualmente está blindado e está, nós vamos desblindar. De que forma? Com a forma como lhe estou a dizer. Vamos contratar uma equipa de gente extremamente competente para avançar para uma renegociação onde este estudo base seja eliminado para, efetivamente, a fatura da água e do saneamento baixar num futuro próximo. E se essa negociação não for levada a bom porto, põe a possibilidade, por exemplo, como outros partidos já puseram, de rasgar o contrato? Nós somos responsáveis. E os políticos têm que ser responsáveis e devem de falar a verdade. A questão é, nós nunca defendemos à partida rasgar um contrato sem sabermos e sem medirmos as condições em que isso pode ser feito com menor prejuízo para a população. Nós, para podermos e decidirmos, não afasto essa possibilidade, mas para isso, e em primeiro lugar, teremos de avaliar o custo-benefício de uma e de outra decisão. Se nós estamos a defender os feirenses, temos que os defender até ao limite daquilo que é uma atitude e uma gestão responsável. E, portanto, eu não farei aos feirenses aquilo que não farei a mim própria. E se eu estou aqui para servir os feirenses, eu vou fazer e vou medir todas as possibilidades, não fica de fora essa, mas há de ser só em última hipótese e quando percebermos que isso é mais benéfico para os feirenses. Mas tenho também a outra coisa que lhe vou dizer. Nunca os faremos sem ouvir os feirenses primeiro. Nós vamos chamar os feirenses e aquilo que nós defendemos antes da celebração desse contrato, antes do lançamento desse concurso, nós defendemos agora. Vamos ouvir os feirenses sobre essa matéria. E se necessário for lançar um referendo sobre esse tema, ele será lançado. Muito bem, avançamos para outro tema, o Europarque. Já disse mais que uma vez publicamente que o Europarque não sobrevive a um projeto ou um plano local, mas sim regional. Que estratégia é que tem para este equipamento, para que não seja mais um encargo para o município? Tem razão, para que não seja mais um encargo que está a ser. O Europarque tem uma história que infelizmente é marcada por dois momentos que representa má negociação também. Mais uma má negociação, aqui quem nos governa há 40 anos tem revelado alguma incapacidade para negociar bem estes contratos em que os feirenses sintam que ficam todos a ganhar. Isto foi um contrato celebrado com a Associação Empresarial Portuense em 1990, onde dos 40 hectares de terrenos que foram dados, de 100 mil contos que foram dados, de todas as ações de taxas e benefícios e 80 hectares de venda de compra de terrenos a preços especiais, etc., que o objetivo era bom, mas que a única coisa que quem nos governava à altura, que era o Alfredo Henriques, aqui no município, conseguiu para garantir que em caso de incumprimento deste contrato, no mínimo, aqueles terrenos revertessem para o município, não. A única contrapartida que consta desse contrato é que 15 dias de utilização dos auditórios a pedido e durante o ano.
aqui já revela, de facto, alguma incapacidade para defender o interesse público. Infelizmente, não são casos únicos, ainda agora vimos o caso da Indáqua, que na verdade não soube também a cautelar, e quem diz da Indáqua diz de estacionamentos, etc., que não soube acautelar os interesses de todos nós. O que representa que avançou esse processo e a determinada altura havia um empréstimo bancário que a AIP tinha com um empréstimo bancário em que 33 milhões, em que o Estado foi garante, deu o aval dessa verba. Acontece que a AIP não cumpriu e, mais uma vez, os contribuintes entram aqui a pagar o prejuízo. 21 milhões que pagamos todos nós, e a contrapartida foi o terreno, o auditório estava disponível, ficou para o Governo, ficou para o Estado, o município, ao fim de muito tempo, decidiu abraçar a gestão daquela infraestrutura, com a qual nós concordamos. Só que não concordamos foi como esta negociação foi feita. Esta negociação foi prejudicial para o município numa matéria. Foi feito por Emílio Sousa, que já era o presidente da Câmara à altura, e por o governo de Passos Coelho. Porque nós ficamos com a gestão daquela infraestrutura por 50 anos, certo, não pagamos renda, mas aqui há uma renda muito elevada, porque não há ali nenhuma partilha de responsabilidades em termos daquilo que é necessidade de investimento e necessidade de manutenção daquele espaço. Nós defendemos que isso devia de acontecer porque há uma responsabilidade e é uma infraestrutura do Estado. O que é que acontece? Acontece que 1 milhão de euros foi o custo que nós já pagamos este ano por o funcionamento daquela infraestrutura. Nós temos que a tornar sustentável. E para a tornar sustentável, certamente que não é com um evento aqui, outro evento ali. Vai ter que ser desenvolvido, e é isto que nós defendemos à altura, e é isto que vamos fazer ganhando a Câmara Municipal. Vamos fazer um plano estratégico para a cultura, abrangendo todas as infraestruturas do Concelho, de âmbito cultural, nomeadamente o Lamoso e outros auditórios, abrangendo e envolvendo todas as associações culturais e agentes culturais. Para isso também vamos criar um Conselho Municipal da Cultura, assim como também do desporto. Há potencialidades também ali para o desporto, nomeadamente quando nós realizarmos esse evento, que é a Cidade Europeia do Desporto. Há ali condições para desenvolver algumas atividades de âmbito desportivo. Vamos alargar e ampliar aquilo que lá se vai realizar ao nível também regional e também, naturalmente, na sua vertente de congressos. E vamos fazer, a partir desse plano estratégico, desenvolver atividades que, nomeadamente, vão potenciar aquilo que nos caracteriza enquanto território. Nós, para marcarmos a nossa diferença, temos que fazê-lo através daquilo que são os nossos talentos, os nossos recursos endógenos. E temos um recurso imenso que nunca foi explorado e que eu pretendo de facto dar-lhe uma dimensão nacional e internacional. Eu não consigo perceber como é que nós, tendo 32 ranchos folclóricos federados, não existe um enorme evento que nos diferencie, porque temos aqui um capital que está a ser desperdiçado. Este é um dos exemplos que nós queremos desenvolver. E vamos, inclusivamente, fazê-lo através da forma como o apoio às atividades culturais vão ser efetuadas. Porque não se consegue perceber, e sempre tivemos uma visão diferente de quem nos governa, a forma como o apoio às nossas associações culturais está ou passou a ser feito por quem nos governa nestes últimos 4 anos. Doutora, mas estávamos centrados no Europarque e eu sei que a cultura pode ser transposta também para aí, com eventos, e será isso que pretende, mas em termos concretos, o que é que vai ser este Europarque com a gestão do Partido Socialista? Vai ser um local de eventos? Vai ser um local de concentração de empresas, como se fala noutros partidos? Vai ser um local onde se possam alocar serviços públicos, como outros defendem? O que é que vai ser para o Partido Socialista?
Como referi, vamos ter um plano estratégico que vai abranger tudo isso que vai ser feito. E vamos desenvolver atividades culturais, desportivas, empresariais, de uma forma mais regular ao longo do ano. Nenhuma infraestrutura desta natureza é sustentável com um ou outro evento esparso. E deve ser, como digo, integrado com todo o território. Primeiro. Segundo, nós temos ali instaladas, nomeadamente a Feira Viva, como sabe, está a explorar esta infraestrutura, está a desenvolver e a gerir esta infraestrutura. Pois, por exemplo, acho que nós, sendo Câmara, o pelouro da cultura não faz sentido que esteja separado da Feira Viva. É um dos que tem todas as condições para ir para lá. E outros poderão, eventualmente, ter essas condições. E porquê falo no pelouro da cultura? Primeiro, porque já está lá Feira Viva. Segundo, porque está muito vocacionado também para essa vertente. E terceiro, porque as pessoas pouco precisam de se deslocar para esse tipo de serviços. Não é? E não afeta a mobilidade das pessoas em termos de transportes. E nós temos que pensar isto de uma forma gradual. Com o tempo, poderemos equacionar outras formas de passar para lá outros serviços. Porque, inclusivamente, se nós estamos a pensar, como estamos e faremos, simplificar os procedimentos da Câmara Municipal para os colocar nos postos de atendimento ao cidadão, nas juntas de freguesia, aquilo que vai ser a atividade e a deslocação que as pessoas terão de fazer para a Câmara Municipal para obter serviços de que necessitam, vai passar a ser residual. Isso significa que poderemos e vamos certamente pensar na forma de potenciar e ocupar aquele espaço, libertando inclusivamente espaços que o município paga de rendas. Mas isso é algo em que nós estamos a pensar fazer de uma forma estratégica. Vamos apresentar e fazer um plano onde tudo isso vai ser incorporado, onde os prazos vão ser cumpridos e vamos prestar conta daquilo que nós vamos fazer. Sim, vamos potenciar a todos os níveis, nomeado empresarial, social, congressos, desporto e também cultura e, sem dúvida nenhuma, integrando aí, eventualmente, esses serviços. Falando da cultura, porque já lá foi e temos que abreviar-se, porque já vai longa esta entrevista, mas naturalmente há muitos setores para nos debruçarmos. A cultura é um deles, já falou há instantes de que o PS, sendo o governo, não vai concordar e não vai seguir a mesma linha deste executivo nesta área, particularmente, e que tem a ver com o modo como é atribuída a ajuda às associações, nomeadamente através do PAPC. Pergunto-lhe se vai continuar com o PAPC e se o modelo vai ser outro e se vão existir também outro tipo de apoios para as coletividades do Conselho. Nós vamos mudar a forma como a cultura está a ser praticada no nosso Conselho. Temos ideias concretas, desde logo vamos desenhar em diálogo com esse Conselho Municipal da Cultura que vamos criar e vamos estabelecer e integrar todas as infraestruturas do município, como disse, vai ter que estar o Aeroparque, o António Lamoso e todas as infraestruturas municipais que temos, o auditório da biblioteca, dos museus, etc. Vamos apontar um caminho para a cultura de forma estratégica e abrangente de todas as freguesias ao longo do ano, envolvendo as associações. A forma de apoio que nós vamos dar vai ser mais conforme com a realidade das associações e as suas missões. O Programa de Apoio a Projetos Culturais é um modelo da administração central que está mais afastada da realidade local. Esse modelo não se adapta àquilo que é a realidade das nossas associações e a sua vocação, que assenta no voluntariado e que o modelo de apoio a projetos, de programa de apoio a projetos culturais já exige alguma organização
alguma capacidade de gestão, alguma especialização que a generalidade das nossas associações não possui. E, portanto, nós vamos adaptar e criar um modelo que apoie atividades, que faça apoio às atividades regulares, às extraordinárias, à logística, às infraestruturas, nomeadamente de equipamento, ao apoio ao investimento, eventualmente, em veículos, eventualmente, porque isso nós já propusemos no passado. Não é nada que nós não estejamos a ser coerentes com aquilo que sempre defendemos. Agora, quem nos governa e aprovou esse modelo é a sua visão. Nós temos outra. E as pessoas têm que perceber o que é melhor e fazer escolhas. E compete aos cidadãos feirenses fazer essa escolha. Vai acabar com o PAPC? Vou acabar com o PAPC, vou adotar um outro modelo, sim senhora. Vamos adotar um outro modelo, porque sempre defendemos que esse outro modelo devia de ser adotado, e é no âmbito do modelo que tem que ser único, que exceções a ser feitas, e as exceções têm que ser com base no mérito das iniciativas que vão ser desenvolvidas, as exceções a ser feitas vão ser feitas nesse quadro geral de apoio ao associativismo cultural. Mas estamos a falar num modelo que se permeia, digamos assim, as coletividades que se desenvolvem um maior leque, por exemplo, de eventos e de ações durante o ano? Vamos ter que premiar o mérito, naturalmente, depois vamos especificar mais concretamente, certamente este não será o momento ideal para estarmos a pormenorizar essas situações todas. Mas, sim, mas só para as pessoas perceberem o que é que vão contar. Sem dúvida nenhuma, como é que vamos, vamos estabelecer critérios que nós vamos valorar e que representam a meritocracia, portanto, representam mais-valias para a comunidade. E essas mais-valias têm que ser no número de pessoas que são inscritas e têm a oportunidade de se aprenderem e formarem nas diferentes artes de que faz parte, que desenvolve essa associação, pelo impacto que tem para a população essas iniciativas que são desenvolvidas, pelo alcance nacional e internacional que essas próprias iniciativas alcançam. Portanto, terão em conta certamente todos estes critérios que representam benefícios para a comunidade e que serão absolutamente elencados e que terão que ser claros e objetivos e transparentes para que se possa aferir e perceber que não podemos tratar de forma igual aquilo que é diferente e temos que premiar aqueles que fazem melhor. Vamos para essas duas últimas questões que temos para colocar neste final de entrevista. E uma delas, Soutora, prende-se com Milheirós de Paiás. Porquê é que o Partido Socialista não apresenta candidatura a Milheirós de Paiás? O Partido Socialista, tal qual todos os restantes partidos, definem a sua estratégia de candidatura no quadro daquilo que é a sua Comissão Política Conselhia e a própria secção local. O Partido Socialista, em Milheirós de Paiás, tem uma secção do PS local, secção de residência. O Partido Socialista entendeu que esta candidatura seria melhor para a população de Milheirós de Paiás apresentar uma candidatura independente que apoiava. O Partido Socialista apoia a candidatura independente. Tal qual os outros partidos decidiram apresentar candidaturas individuais e têm toda a legitimidade para o fazer, e eu terei sempre de respeitar, o Partido Socialista, com a mesma legitimidade, entendeu apoiar a candidatura independente, não apresentando uma candidatura individual, porque entendeu que isso era melhor para a população de Milheirós de Paiás. O dado é mais comentado porque estamos a falar de uma freguesia em que o PS era poder. E por aí torna-se mais difícil de perceber o porquê de não apresentar candidatura pelo partido a esta localidade. Isso só significa que o PS não está agarrado ao poder. Significa que o PS, se vai apresentar uma candidatura independente, é porque entende que é mesmo mais benéfico para a população de Milheirós, para os milheiroenses.
E, portanto, não estando agarrado ao poder, não tem que ir a todo o trânsito apresentar uma candidatura individual quando entende que é melhor apoiar uma candidatura independente. É melhor para os moleiroenses. É uma estratégia por tudo o que se passou à volta de dinheiro aos Poiares? É uma estratégia que foi defendida a nível local pela secção e corroborada por a Comissão Política Conselhia. Entendeu-se que era mais benéfico para a população. Doutora, relativamente a estas eleições, que resultado é que espera? Daquilo que eu ouço dos feirenses, e como sabe, eu já ando há mais de 4 anos como líder do grupo municipal e estando com responsabilidades na Comissão Política Conselhia, embora não sendo a sua presidente, temos promovido iniciativas várias em todo o território. Assumimos um compromisso na Assembleia Municipal, de qual eu sou líder, em todas as Assembleias Municipais apresentar e agendar um ponto de ordem de trabalho que tivesse e apresentar recomendações nesse sentido, identificando o problema e apresentar recomendações, e fizemos sempre, desde a primeira Assembleia à última, e são 5 obrigatórias por ano. Infelizmente, lamentavelmente, a generalidade delas são chumbadas por quem nos governa, porque acha que sabe tudo e que está tudo bem, está sempre tudo bem. É a tal linha que separa a realidade que nós sentimos no terreno e a ilusão que nos é vendida, e de uma forma insensível e até quase muitas vezes antidemocrática, porque nem sequer vão ao debate desses temas. A generalidade delas são chumbadas e aquelas que foram aprovadas nem sequer são cumpridas. E, portanto, aquilo que eu sinto, e no último ano, como sabe, o Partido Socialista inovou, porque foi a única e primeira Comissão Política Conselhia do país, de todos os partidos, que fez umas primárias e diretas para saber quem haveria de ser, a todos os militantes, não é? Para saber quem é que os militantes escolhiam como candidato e com base em que moção e com base em que lema é que escolhiam a candidato do Partido Socialista à Câmara Municipal. Eu fui sufragada em maio, juntamente com o secretário, nas eleições de eleição do secretário-geral António Costa. E desde essa altura até este momento tenho andado muito mais profundamente a visitar todo o território. Todas as freguesias eu já visitei por várias vezes, a conhecer as próprias freguesias, o seu potencial, e a visitar as 52 IPSS, as SERCIs, as empresas, etc. O que é que eu sinto, e a falar com centenas de pessoas, o que é que eu sinto? Sinto que as pessoas querem mudança. E transmitem-me isso. Porque querem vencer a inércia de quem nos governa há 40 anos e não conseguiu resolver os problemas estruturais do concelho. E maior evidência ainda do que isso são os resultados das últimas eleições autárquicas de 2013, onde nos 126 mil eleitores que somos todos nós, mais de 56 mil abstiveram-se. O PSD teve 31 mil votos, isso significa que tem apenas 25% do eleitorado. O Partido Socialista dista do PSD apenas e menos de 7 mil votos. Aquela ideia de que isto é uma impossibilidade é errada. Compete a cada um assumir a sua responsabilidade, porque quem nos governa está lá por ação de quem votou neles ou por omissão daqueles que ficaram em casa. E, portanto, devem cada um assumir a sua responsabilidade. Eu assumo a minha e estou aqui de corpo inteiro a apresentar algo em que acredito convictamente, este projeto, que com uma equipa que é fantástica e que me acompanha, vai realizar esta mudança. À semelhança, como diz o nosso grande poeta Luís Vaz de Camões, muda-se os tempos, muda-se as vontades, muda-se o ser. Todo mundo é composto de mudança, que incorpora sempre novas qualidades. Estou convencida que o povo de Santa Maria da Feira vai fazer esta mudança. Mas certamente será a cada um e ao voto de cada um que vai ser responsável por essa mudança. Eu estou convencida que vai ser possível. Há eventos de mudança. O ano passado ganhamos o Europeu de Futebol. Este ano, o Festival da Eurovisão. Não há 2 sem 3. Nós vamos ganhar a Câmara Municipal a 1 de outubro deste ano.
Muito bem, quero agradecer a sua presença cá. Voltamos a encontrar-nos no debate conjunto com todos os candidatos no próximo dia 15. Boa tarde, muito obrigado. Muito obrigada, boa tarde. Margarida Rocha Garizo, a candidata do Partido Socialista à Câmara Municipal de Santa Maria da Feira nas eleições autárquicas de 2001. Continuamos a caminho das autárquicas por aqui. Boa tarde, bom fim de semana.